lá. Ok, turma. Deixa eu acender aqui minha highlight para ficar mais lightando, né? Mais luz. Meu diretor e minha diretora estão me ouvindo tranquilo, né? Não teve nenhuma falha aí, não, né? Diretora? Diretor? Sim. Pronto, jóia. Parece que tem um delayzinho, né? Entre o que eu falo e tal. Parece que tem um atrasozinho. Vamos lá, então. Eu vou dar continuidade ao nosso... Essa segunda parte, né, do nosso encontro de hoje. Eu vou dar continuidade ao nosso estudo de sequência argumentativa. Esse conteúdo que é tão importante para tudo quanto é situação escolar que a gente vai enfrentar na vida. O que eles pedem é isso. Eu já vi assim, edital de prova dizendo que o texto pode ser dissertativo, argumentativo ou narrativo, por exemplo. Já lembro de ter visto algum edital assim, mas nunca pedem, entendeu? Nunca pedem. É sempre para defender o que você pensa sobre alguma questão. Ou seja, é sempre um texto em que você tem de estabelecer uma relação argumentativa que você tem de escrever, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o materialzinho. No primeiro vídeo, digam para mim, estão vendo direitinho? Sim. Pronto. No primeiro vídeo, nós vimos essa relação argumentativa, né? Em que eu posso escrever um parágrafo, eu estou indo para a prática com vocês, não é uma aula teórica, é uma aula prática. E eu dizia que o objetivo da gente é que vocês reconheçam, identifiquem, percebam. Com a produção de texto, vocês vão exercitar a produção, né? Aqui é a percepção. Você parte de uma ideia, desenvolve essa ideia e chega a uma conclusão. O resumo disso que está na tela, né? A seção de partida, a seção de passagem, a seção de chegada. Você pode partir de um dado, partir de uma premissa, partir de um argumento, partir de uma prova, desenvolver, chegar a uma informação nova a partir daquilo que você já disse e finalmente instaurar uma conclusão que defende o seu ponto de vista. E aqui nessa outra parte da aula eu mostrei que, por exemplo, sobre um tema, a educação como instrumento, né, para desenvolvimento de um país, eu disse que vocês poderiam partir da ideia de que um país só desenvolve com investimento em educação. Aí isso que você termina dizendo, a noção de educação, né, investimento e tal, você começa o período seguinte falando dela. Os estudantes são elementos para o sistema educativo de um país. Então, a ideia de país está no começo, no sujeito da primeira, e ela vai para o predicado, vai para o final da segunda. Foi essa relação que eu estabeleci. Assim como o predicado da segunda foi para ser sujeito na primeira parte, na segunda parte, certo? E aí você chega à ideia, olha, a oferta de dinheiro para estudantes promove o desenvolvimento de um país. Então, na região aí da Costa Branca, do Rio Grande do Norte, nós vamos ter um amplo movimento estudantil para que todas as prefeituras ofertem uma bolsa para quem cumpra o que o IF, o que o Instituto Federal diz que é para ser cumprido, para poder a gente ter desenvolvimento local, regional. Não adianta pensar que é só o governo federal. Se é você escrevendo o seu programa de candidatura para ser vereador da sua cidade. Vocês todos dessa turma com que eu estou falando se articulam e dizem assim: nós vamos ser vereadores nas cidades em que nós moramos, em que nós votamos, quando eu tiver a idade mínima para ser vereador. E a pauta, o meu programa de vereança, uma das coisas que eu vou defender é que quem seja aluno de universidade, de Instituto Federal, quem esteja num curso técnico ou superior, tenha uma ajuda de custo para poder ter um alto desempenho e um dia reverter isso em serviços, em investimento, em produtos para a região. O que vocês acham dessa ideia aí, meu diretor, minha diretora? Já era para a gente estar pensando assim há muito tempo, né? Porque quem tem muita grana também quer ter poder. Entende? E a gente que tem quase nada de grana fica de fora do poder. Você tem o deputado de um segmento, você tem um deputado de outro, você tem um deputado de outro segmento. Quem é o deputado dos estudantes? Eu não sei. Pode ter algum lá e eu é que não sei.
mas eu não sei. Quem é o senador dos estudantes ou dos professores? Pode ter. Eu é que não estou tão antenado para dizer, não é tão famoso que eu saiba. Estou falando isso porque eu acho que não tem, mas pode ser que algum seja, né? E hoje em dia eu não saiba. Ok, turma. Então, o que nós vamos fazer agora é, primeiro, um exercício de leitura em que nós vamos identificar em um texto da vida real, aquele exemplo lá que eu mostrei agora, como revisão do vídeo anterior, é um exemplo artificial, é um exemplo criado ficticiamente aqui, vamos dizer, não é, eu não coletei de algum lugar, eu criei para ilustrar o que eu quero dizer na aula, enfim, o que eu gostaria que vocês conseguissem fazer quando vocês forem escrever e tal, e observar nos textos. Agora nós vamos para o nosso querido Brasil, uma biografia, de Lilia Schwartz e Eloise Sterling, que é o livro que nós estamos usando como pesquisa da linguagem, enfim, né, como fonte, né, como corpus, vamos dizer assim. A gente coletou, tanto quanto alguém que estuda biologia marinha vai lá e coleta alguma coisa do mar para estudar e tal, eu estou indo aos textos de Brasil, uma biografia, aos capítulos, enfim, para coletar uns pedacinhos para nós estudarmos aqui a linguagem e, de quebra, aprendermos alguma coisa, né? Então, vamos lá. Olha só aqui. Eu marquei nesse texto do capítulo 9, Habemos Independência. Instabilidade combina com o primeiro reinado. Que é a família real já veio para o Brasil, já se passou um tempo, e agora finalmente tem uma pressão local, as elites, o povo que tem dinheiro nesse Brasil aí dos anos 1800 já não aceita mais a vinculação política com a metrópole, né, com Portugal, que foi quem ocupou aqui o Brasil, levou nosso pau-brasil, explorou o ouro e sugou aqui até o último centavo que pôde de tudo e queria continuar e não deixou, porque deixou a família, né? Não deixou de sugar. Então a gente vai ler esse parágrafozinho e eu queria que vocês já fossem tentando identificar aqui, olha, a seção de partida, a seção de passagem, a seção de chegada. Eu percebi nesse parágrafo aqui essa construção. Vamos ver se vocês percebem também, olha. Um império na terra, místicas e símbolos cruzados. É sobre isso, sobre esse império aqui no Brasil, porque na terra, porque nesse momento precisava para quem fosse governar, se legitimar diante do povo, precisava da bênção do poder religioso que era ligado ao poder político. Né? Todo mundo sabe que durante muito tempo a Igreja Católica e o Estado brasileiro foram, digamos, uma coisa só, não é? Duas partes de um todo, tá? Então, por isso esse título, olha, Um Império na Terra. Místicas, que é todo o simbolismo da coroação de Dom Pedro, quando ele se tornou imperador do Brasil, e símbolos cruzados, juntos, né? O misticismo religioso e os símbolos da coroação cruzados, juntos, aqui no Brasil. Então, esse é o título que Lilia Schwartz e a Luiz Stalin elabora, e eu vou ler esse parágrafo inicial, olha. A independência brasileira, acompanha comigo, por favor, tá? Estou aqui. A independência brasileira tornava-se, aos poucos, uma realidade sem direito de retorno. Isso apesar da estranheza que continuava pairando com relação à saída imperial. Ela vai explicar isso. Eu li esse começo aqui, esse primeiro período 1, eu li essa parte aqui, olha. A independência brasileira era uma coisa que não tinha como retornar, como a asserção de partida. Ela parte disso. O mais aí não é a ideia, digamos assim, central da argumentação. Ok? O que elas querem mostrar é que não tinha mais como escapar. Certo? Então, veja, é um texto de história, mas é um texto de alguém que escreve uma biografia do Brasil no século XXI, depois de tantas outras histórias que o Brasil já teve. Ok, gente? Então, elas têm de se posicionar, tem uma dimensão argumentativa aí. Vamos continuar. A solução monárquica, olhe, saída imperial, solução monárquica são a mesma coisa. Tudo bem? Ao invés de a gente ter uma república, ao invés de a gente ter o povo votando e uma pessoa eleita para governar, o Brasil não. O Brasil ficou na ideia de ter um imperador, de ter uma espécie de rei aqui, certo? A saída monárquica mais parecia uma contradição em seus próprios termos. Então, para o mundo,
Era contraditório. Como é que o Brasil se tornou independente de Portugal, se continua tendo um rei e se continua sendo um membro da família real que governa o Brasil? Será uma contradição, entendeu? Dado que na conjuntura, ou seja, naquele momento histórico, era difícil imaginar um processo de emancipação, olha, emancipação e independência aqui significam, na coesão do texto, a mesma coisa, entendeu? Na cidade de vocês tem a festa de emancipação política, porque às vezes a cidade nasce como parte de outra, aí quando ela se torna independente, aí tem a festa anual, né, daquela data, papapá, aí é banda na rua, contratada ninguém sabe por quanto, né? E, enfim. Um processo de emancipação nas Américas sem prever, em decorrência, a instalação de um regime republicano, né? De agora não ser mais o poder, não ser mais de uma família real, de uma certa família que teria dotes para administrar e governar um povo com a bênção de Deus, mas sim o poder se torna algo público e que quem é eleito pelo povo tem de zelar pelo que é público. Então, deixa eu dizer, se um governante da sua cidade, do seu estado, do seu país, demonstra que não tem zelo pelo que é público, pelo que é de todo mundo, essa pessoa não pode continuar no poder. Tá? Então, aqui termina mais um ponto. Eu entendi isso tudo aí como desenvolvimento dessa seção de partida, que está aqui sublinhada. A independência era uma coisa que não dava para voltar atrás. Aí agora ela vai para o desenvolvimento da segunda parte, a seção de passagem, olha. Contradições à parte, ou seja, já mostrei que tinha uma contradição nesse processo de independência que não tinha como voltar atrás. Contradições à parte, qual é a contradição, turma? É importante saber ler, porque você pode ter uma questão, por exemplo, de um Enem, que se você souber ler um texto desse, você escolhe a letra certa. Entenderam? Não estou falando nem de interpretação, estou falando a própria questão já tem uma resposta ali que, se você compreender, você elimina as alternativas e encontra a correta. Então, qual é a contradição? É o Brasil se tornar independente e, ao invés de se tornar uma república, se continuar sendo uma monarquia. Essa é a contradição que naquele momento foi vista. Vem em negrito aqui, vou marcar aqui dos lados, olha, em negrito. A decisão de realizar a independência com a forma de uma monarquia constitucional representativa significou uma opção política entre outras possíveis nessa agenda dos possíveis. Eu vou até tirar isso nessa agenda dos possíveis, que ele também é secundário. Então, como é que foi essa independência que era inescapável? Ela foi através de uma monarquia, mas não era uma monarquia que governava do jeito que queria. Era uma monarquia que tinha por base uma lei, a lei maior de todas, a Constituição. Conseguiram colocar numa parcela de brasileiros que mais precisa de direitos, de proteções, de uma Constituição, a ideia de que termos uma Constituição que prevê muitos direitos, muitos deles ainda por serem realmente concretizados, mas é importante que tenha lá, justamente para a gente caminhar em busca de algo melhor do que tem hoje. Os imbecis e os sujeitos de má fé, gente burra e gente de má fé, colocou na cabeça de algumas pessoas que ter um documento que é a lei maior do país, que garante para nós, pelo menos no papel, a proteção à vida, o direito a lazer e tantas outras coisas mais, o respeito às leis, enfim, o tratamento igual diante da justiça, colocaram na cabeça das pessoas que era ruim elas terem direito. Ciro, você teve uma amostra disso? Tive. Sujeito cortando meu cabelo num bairro periférico, que eu continuo frequentando, normal, minha família vive lá. O sujeito dizer para mim que o problema do país era a Constituição, que tinha muito direito. Eu olhei para a cara dele assim, não vou contar aqui o que eu falei, a nossa conversa foi barra pesada. Agora vejam, lá nos anos 1800 e alguma coisa, 1824, enfim, tem a Constituição, um documento que diz: rei, você tem poder, mas não é também assim ilimitado. E vai ter alguma representação. Você vai escolher aí os senadores, mas o povo vai votar em deputado. O povo, certo povo, né? Não é todo mundo ainda, mas já teve um avanço. Por isso, monarquia constitucional representativa. Entenderam? Naquele momento ali, anos 1800, significou uma... Então, olha,
A sessão de partida não dava mais para parar a independência. Desenvolvimento. A monarquia foi uma opção, dentre outras, e acabou sendo constitucional representativa. Elas estão, ao mesmo tempo, descrevendo para nós acontecimentos históricos e se posicionando a respeito desses acontecimentos. Elas estão dizendo, olha, foi assim, mas poderia ser de outro jeito. Esse mais poderia ser de outro jeito é a dimensão argumentativa do texto delas. Ok? Beleza? Professor, não ficou tão claro para mim. Calma, vai ficar. Eu vou demonstrar isso mais 2 vezes. Ao que elas querem chegar? Está aqui a conclusão, olha. Deixa eu destacar com negrito. Meu diretor e minha diretora estão vendo aí meus destaques e tal. Estou lendo minuciosamente. Tem um trabalho danado essa aula. Ela visava que ela, turma, que ela, monarquia constitucional representativa. Monarquia porque é um rei que pode passar o poder para o seu filho. Constitucional porque não governa livremente, tem uma lei ali que orienta. E representativa porque vai ter ali senadores, deputados, e deputados vão ser eleitos pelo povo. Ok? Ela visava, em primeiro lugar, olha, conclusão, evitar o desmembramento das colônias. Então, olha, veja como é que a gente pode ler. A independência era uma coisa sem retorno. A independência foi monarquia constitucional como uma possibilidade, dentre outras. Conclusão, para que foi feito isso? Por que foi assim? O que eu concluo? Foi feito assim para evitar o desmembramento do país, porque ocorreu na América Espanhola, né? Toda a América do Sul, exceto o Brasil, fala espanhol. O que era ali 4 vice-reinados, ou seja, 4 núcleos de poder da Espanha, acabaram se tornando 14, não é assim que ela está dizendo? Olha, 14 países. Entenderam o que eu estou dizendo? Vindo lá de cima para baixo. México, Uruguai, Paraguai, enfim, os países da América Latina, né? Argentina, Bolívia, Venezuela, todos os falantes de língua espanhola eram organizados em 4 núcleos de poder, 4 vice-reinados. Ela está dizendo aqui, ó. Quando ficaram independentes, se desmantelou em 14. Então, o que Portugal fez? Não, vamos optar aqui. O Portugal não, as elites brasileiras, né? O que fizeram? Não, vamos deixar o rei, porque aí a gente garante uma unidade nacional. Uma unidade nacional tem a ver com símbolos, né? Por isso, quando vocês virem um governante que desdenha, que despreza o que é importante para o conjunto da população, isso aí é uma ameaça à nossa própria unidade como povo em um território. Uma pessoa que tem um despreparo a esse ponto não pode ficar. Quem não respeita o que é da prefeitura, quem não respeita o que é do Estado, quem não respeita o que é da União, o que é do poder municipal, estadual e federal, não tem condições psicológicas, pessoais, de ocupar o cargo, porque quebra totalmente o elo social. Entenderam? E isso que eu estou falando aqui é o contrário do revolucionário, entendeu? Ah, o professor é rebelde. É não, gente, é o contrário, entendeu? É o contrário, é o pacificador. Então, essa é a primeira conclusão. A monarquia, que era uma opção entre outras, ela foi para não ter o desmembramento das ex-colônias, né? Para o Brasil continuar um só. E a segunda conclusão, além do mais, olha a adição, a opção por colocar um rei. Estão vendo aqui, gente? Deixa eu marcar com essa minha cor fashion. Ó, a realidade de direitos está parando, continuava. Saída imperial, solução monárquica. Aqui a mesma coisa, olha, colocar um rei. Estão vendo aqui? O processo de organização do texto com a retomada das ideias. Além do mais, a opção por colocar um rei no poder referendava, ou seja, confirmava o perfil das elites brasileiras. Elas eram todas, olha, gente, educadas em Coimbra, entendeu? Nos moldes da realeza. Realeza é, mais uma vez aqui, essa noção de monarquia, entendeu? Saída imperial, solução monárquica, colocar rei no poder, moldes da realeza, é a retomada aí, o processo de uso de nomes para garantir a relação entre as ideias do texto. Vamos ver isso mais uma vez, só que de modo diferente, certo?
para ficar mais claro ainda, para facilitar o aprendizado, a compreensão de vocês. O que é que eu gostaria que vocês já conseguissem, em textos mais simples do que esse, identificar a relação argumentativa. Eu peguei um pedreira, porque se não for difícil, para mim não tem graça. Então vamos lá, olhe. Nos textos, a relação argumentativa é construída com a formulação de parágrafos construído com períodos os quais desenvolvem ideias. Não vai vir pura e secamente a relação argumentativa, entendeu? Meu diretor e minha diretora entenderam isso que eu estou dizendo? Não, Aham. não vai ver, não virá puro e seco com linhazinhas bem curtinhas, tipo eu fiz lá no exemplo anterior, do financiamento para estudantes. Vai vir desse jeito aí, entendeu? Você é que vai ter de sacar a relação argumentativa. Então, olhe, a seção de partida, a independência como uma realidade sem retorno. Tudo mais é o desenvolvimento dessa seção de partida. Ok, meu diretor? A seção de passagem, a decisão de colocar, a decisão de realizar a independência como forma de uma monarquia significou uma opção. Ela desenvolve isso, é uma inferência, certo? E como conclusão, foi para evitar o desmembramento e foi para referendar, ou seja, para as elites se sentirem confortáveis, porque todas elas tinham educação lá portuguesa, entendeu? Todas elas tinham uma monarquia na cabeça. Agora aqui eu fiz o esquema, olha, para ficar mais claro ainda. Meu diretor, veja se consegue ver e entender isso aqui, olha. A seção de partida ou início aqui, olha. Independência igual realidade sem retorno. A saída imperial, uma solução monarca, a mesma coisa, parecia uma contradição diante da emancipação dos povos da América. Ok? Então, isso aqui, no conjunto, é a seção de partida desenvolvida. Existia várias possibilidades, a republicana era uma delas, o Brasil foi para a monarquia, certo? Nunca tivemos, de fato, uma revolução, viu? Todo mundo que tentou fazer alguma coisa diferente no país foi morto. Usaram o exército várias vezes, leiam a história do Brasil e constatem isso. O nosso exército foi usado muitas vezes para matar o nosso próprio povo. É o povo matando o povo, né? O Brasil matando o Brasil. Então, a seção de passagem, a independência com monarquia constitucional representativa, igual opção política, dentre outras. E a conclusão, a independência com monarquia representativa visava evitar o desmembramento da ex-colônia, ou seja, do Brasil, né, que passava a ser ex-colônia, e B, preservar, poder referendava, eu vou mudar isso aqui. Poder referendar o perfil das elites políticas brasileiras. Pronto. Essa é a conclusão a que ela quer chegar. O que é que eu quero que vocês sejam capazes de perceber quando vocês forem estudar um texto de história e tal? É que vocês saibam o seguinte, olha, num caso como esse, as autoras de Brasil, uma biografia, que são Lilia Schwartz e Heloísa Stalin, elas querem nos convencer de que forma foi, peraí, de que forma foi, elas querem nos convencer da forma como foi e de como elas descrevem, eu errei aqui na hora de escrever, viu? As autoras de Brasil, uma biografia, Lilia Schwartz e Heloísa Stalin, querem nos convencer da forma, querem nos convencer de duas coisas. De como foi e do modo como é e dos motivos. Era isso que eu queria dizer, me atrapalhei todinho. Querem nos convencer de como foi e dos motivos. Pronto, agora sim. As autoras de Brasil, uma biografia, Lilia Schwartz e Heloísa Stalin, querem nos convencer. Eu vou colocar o número 1 aqui para facilitar a minha vida. 1, de como foi, e 2, dos motivos apontados por elas para ocorrer a independência.
dizendo que vai ficar mais fácil do que eu ali que me atrapalhei na escrita. Elas querem nos convencer de duas coisas. Elas querem nos convencer de como foi a independência e elas querem nos convencer dos motivos pelos quais a independência ocorreu. Por isso que nesse texto de história você encontra uma relação argumentativa. Ok? Beleza? Não é pura e simplesmente a indicação do como foi. É também dos motivos. E nos motivos aqui você tem a relação argumentativa. Elas trazem informações a mais para tentar nos convencer disso. Em outras palavras, a independência do Brasil não foi uma revolução. Temos perguntas no chat? Temos observações? Não. Não? Então eu vou deixar agora um exercício com vocês, nesses 5 minutinhos, para que vocês façam esse exercício e vocês terão o espaço do nosso centro de aprendizagem para fazer junto comigo esse exercício. Olha aqui. Existe outra forma de entender a sequência argumentativa, certo? Lá em Charrodot eu tenho a seção de início, a seção de passagem, de partida, a seção de passagem e conclusão. Outra compreensão que a gente vai poder estudar melhor depois, mas eu vou colocar aqui para vocês exercitarem, é o seguinte, olha. Você pode escrever uma sequência de relação argumentativa em que você parte de um pensamento anterior. Isso aqui não está em Charrodot. Aí você vem com dados, fatos, com uma ideia que é sua. Então, vamos dizer assim, essa anterior, ela é não sua, certo? Depois você vem com dados que são seus, sim, seus, sim. A partir desses dados, você encaminha para chegar a uma conclusão, certo? Nesse meio caminho aqui, você vai justamente sustentar, que é idêntico a Charrodot, não é? Você vai justamente desenvolver uma passagem para a sua conclusão, certo? E você pode considerar a possibilidade de você estar errado usando um a menos que. Certo? A ideia de, olha, isso pode estar certo, a menos que ocorra tal coisa. Então, qual é o exercício? É vocês olharem para este segundo parágrafo aqui e, a partir do que vocês já aprenderam lá com a sequência de Charrodot, a seção de passagem, a seção de partida, a seção de passagem, conclusão, vocês virem agora com essa nova forma, identificarem o que é o pensamento que não é de Lilia Schwartz e de Eloise Starling, apresentar o que é de Lilia Schwartz e de Eloise Starling e conseguir identificar a conclusão a que ela chega. Ok? Esse é o exercício. Eu fiz o exercício anterior nesse parágrafo, no parágrafo 1º, dessa parte aqui, o Império na Terra, místicas e símbolos cruzados, e vocês vão fazer esse outro exercício como uma antecipação da nossa aula nesse parágrafo 2º aqui, certo? O que é o pensamento de outro e o que é o pensamento de Lilia Schwartz e Eloise Starling e com que conclusão elas querem que a gente chegue, certo? Esse é o exercício que vocês podem fazer sozinhos ou podem fazer comigo no centro de aprendizagem. Ok, turma? Então, deixa eu parar aqui para poder fazer nossa revisão. Então, no nosso encontro de hoje, nós vimos que eu posso defender um ponto de vista puro, limpo e seco, apenas apresentando meus argumentos. Eu chegar diante de um prefeito e dizer assim: olha, o senhor pode pensar que é possível alguém estudar e trabalhar e concorrer nesse mercado tão competitivo de trabalho e desenvolver um país, ajudar a desenvolver um país, tanto quanto quem tem pai e mãe com condições de bancar os estudos. Eu, porém, digo ao senhor, por experiência própria, que um país se faz com investimento em educação, se faz através de pessoas que tenham condições de estudar, porque investimento não é só escola, não é só material didático. Por isso, eu quero apresentar ao senhor aqui o meu projeto de lei que institui uma bolsa, uma ajuda de custo para quem seja estudante de ensino técnico ou de ensino superior e seja viva aqui, seja cidadão dessa nossa cidade. Então, eu posso fazer isso limpo e seco, como eu fiz, ou eu posso fazer como uma construção de um parágrafo que eu estou fazendo agora. E esse exercício nós percebemos no livro de Eloisa Starling e Lilia Schwartz,
Quando elas apresentam que a independência chegou a um ponto que não tinha mais como voltar, aí depois elas dizem que a monarquia era uma opção entre outras, e elas instauram a conclusão de que a opção monárquica foi para manter a unidade do território e para agradar as elites que estavam no poder, certo? Nós abstraímos essa relação argumentativa em um parágrafo para perceber que elas querem nos mostrar, nos convencer de como foi a independência e dos motivos pelos quais ocorreu tal como ocorreu a independência. Se você souber ler um texto, pelo menos como eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vão se dar bem em muitas atividades avaliativas vida fora e vão se dar bem como leitores, né? Como estudantes que sem ler, sem estudar, a gente chega a lugar algum. E fica o exercício para a gente fazer no centro de aprendizagem, que eu vou retomar depois, daquele outro tipo de sequência. A sequência em que eu parto de ponto de vista anterior, de alguém com quem eu discordo, instauro minha sessão de partida, né, meu dado, minha informação, meu argumento, e encaminho para uma conclusão, considerando aí o desenvolvimento da minha ideia ou a possibilidade de eu não estar 100% certo. Eu posso fazer isso como um jogo argumentativo, certo? Então, por hoje era isso que eu tinha para vocês. Parabéns pela atenção, pelo foco. Boas festas, bom fim de ano aí, e a gente se encontra em janeiro para dar continuidade ao trabalho da gente. Valeu.